Bom dia. Deixa eu me ambientar. Pessoal, agradecer a presença de todos, né? Alguns amigos aí que vieram, né, prestigiar. Muito obrigado a todos aí pela presença. Agradecer o Eduardo, né, que fez o convite, foi ele que sugeriu o tema, né? Muito além do ranking, a jornada até o topo do IBAD em Minas Gerais. Ele disse que seria interessante, né, falar sobre isso. Fiquei bastante lisonjeado, né, visto a qualidade das palestras que tem aqui, né, a turma bastante capacitada. Então eu vou contar um pouquinho dessa história aí para vocês. Se vocês me perguntassem há 10 anos, né, se eu imaginava que ia estar dando uma palestra, eu já ia travar. Ainda mais para falar sobre a jornada até o topo, né? Eu nunca imaginei ocupar uma posição assim, em relação ao número de espécies observadas em Minas. Mas vou contar para vocês um pouquinho. Tudo isso começou por causa de um francês que eu nunca tinha ouvido falar o nome. Vou explicar para vocês como é que foi. Bom, quem sou eu? Eu sou profissional da área de tecnologia da informação, né? Então, há muitos anos eu já pensei em ser biólogo e tal, mas acabou que a vida me levou para o caminho da TI, da informática, e criar o passarinho na gaiola, né? Então, da série Meu Passado Me Condena. Mas, bom que tive a oportunidade de mudar para observação de aves, né? E sou observador desde 2015. E de lá para cá, né, eu já conhecendo bastante pessoa aí, acabou que conversa com um, conversa com o outro, a gente vai escalando ali os degraus e vai chegando até o topo, né? E graças a Deus tive a oportunidade de conhecer bastante gente bacana aí que me ajudou nessa jornada. Bom, tudo começou com uma postagem, né? O eBird Brasil uma vez fez uma publicação no Instagram, né, que, diga-se de passagem, eu nem usava direito, eu estava um tempinho afastado das redes sociais, mas em abril de 2023 eles fizeram essa publicação aí para mostrar os maiores observadores de aves na plataforma em cada estado. Eu achei bacana, interessante o tema, né, e resolvi acompanhar. Só que aí, quando chegou em Minas Gerais, eu pensei, algo de errado não está certo. O nome que apareceu ali, o Michel, eu não conhecia, né? Eu já tinha 8 anos de observação, eu comecei em 2015, então em 2023 ali eu já conheci os principais observadores do estado, né? Os nomes que eu imaginava que ocupariam aquela posição ali não estavam ocupando. E algo que também estranhei foi a quantidade de espécies observadas, né? Que era bem acima do que a turma aí que eu já conheci, passarinhava há muito tempo, já usava a plataforma, já o número que eles tinham, né? A quantidade de espécies do Michel era bem maior que a dessa turma aí que eu imaginava que estaria ali naquele ponto. Então, aquela informação ali me gerou uma certa curiosidade. Passarinheiro é assim, né? Quando uma identificação não bate, a gente vai atrás para tentar entender o que está acontecendo. Então, a minha curiosidade falou mais alto, né? Acabei entrando no perfil do Michel e... Deixa eu ver aqui. O que eu fiz aqui? Desleguei o negócio. O laser é uma linhazinha vermelha. Tá em cima. Aqui, ó. Entrei no perfil do Michel e eu vi que ele já era um passarinheiro experiente, né? Ele era da França, então é que eu moro na França, não sei se é francês mesmo. Mas o que me chamou a atenção aqui foi os registros dele. Os registros estavam um pouco fora do padrão que a gente normalmente via, né? Ele tinha lá 692 espécies, todas lançadas para um único município em Minas Gerais. Então aquilo ali
dificilmente aconteceria, né? Deixa eu só molhar a garganta. E aí outras coisas aqui que estavam um pouquinho diferentes, né? A gente tem acesso, quando a gente entra no perfil da pessoa, quando ele é público, né, a gente tem acesso às últimas 10 listas publicadas. Então todas as listas dele tinham uma espécie, né? Aqui eu peguei algumas listas, e todas eram publicadas à meia-noite e em dias consecutivos, 29, 30, 31, dia 1º de novembro. Então, assim, parecia que era um problema de importação de dados, né? Alguma coisa nesse nível, e eu tentei ir atrás disso, né? Ver o que poderia ser, se tinha alguma explicação essa situação aí. Então, eu levei a dúvida para quem entendia da plataforma, né? Falar com quem conhece aí para ver se tem explicação. Tem o grupo aí do eBird Brasil, né? Dúvidas sobre eBird, e levei esse caso para lá, perguntei para o pessoal se era possível, né? Todo mundo tratou a discussão de forma respeitosa. Lá eu descobri que o Michel de fato existia, então já era um fato positivo aí. E todo mundo concordou que podia ser realmente um problema de importação de dados, né? Às vezes, depois conversando com amigos, se você notar aqui, ó, esse ponto que ele lançou aqui, se olhar o mapa do Brasil, está quase no meio, né? Então, por ser um observador aí que viaja o mundo, talvez ele só quis lançar as espécies dele para o Brasil e acabou errando ali alguma coisa na importação. Né? E aí eu conversei com a moderação, o pessoal concordou que tinha alguma coisa estranha, que valia a pena dar uma revisada, e falaram que entraria em contato com o Michel, para ver se ele conseguia revisar essas listas dele. Mas aí o tempo passou, aquele negócio ficou ali, aquela coisa coçando assim. Aí eu falei, nossa, a coisa ainda não mudou, não tiveram tempo ainda. E foi aí que a coisa ficou séria. Aí eu falei, ó, se o eBird não vai corrigir por si só a informação, eu vou dar um jeito de corrigir isso aí. Aí eu decidi que eu ia para campo, aí eu coloquei essa meta, né, de ir para campo e tentar buscar esse número aí. Se fosse alguém que eu conhecesse, né, tinha já vários usuários experientes, eu comecei a usar o eBird em 2022. Eu usava a Taxios, né, uma plataforma que foi descontinuada, lá que eu lançava minhas listas e lançava os registros linkeados, né. Se fosse algum princípio, talvez eu nunca ia passar, pô, o cara tá lá bacana, né, parabéns para ele. Então, e nesse tempo todo de observação de aves, uma das coisas que eu sempre prezei foi pela qualidade da informação. A gente teve palestras ontem, né? Ontem o analista ambiental do IBAMA estava aqui, ele falou que eles usam essas informações da ciência cidadã para nortear as pesquisas, as ações que eles vão tomar. Então, me incomodou o fato de ter uma informação enganosa, né, sobre o Estado, mesmo que não tenha sido de forma proposital. E aquilo ali me chamou, eu falei, eu vou ter que dar um jeito de corrigir isso aí, limpar a barra de Minas Gerais aí, para não aparecer alguma coisa estranha, né? E trazer uma visão da realidade da avifauna de Minas, né? E realmente tinha várias espécies, tinha um número alto de espécies, mas não da forma que foi lançado, né? Esse número ali, 692, ele só era compatível com estados como os da Amazônia e São Paulo, que tem muitos observadores de aves, né? Então aquilo ali virou minha meta. Só que assim, eu sou CLT, né, como diz meu filho, então não dava para sair à torta e direito viajando para todo lado, não tinha condições de fazer isso. Então, antes de sair a campo, eu
fiz uma revisão dos meus registros antigos, né? Igual eu falei, eu usava Taxios, então as listas que eu tinha na Taxios, na verdade eu comecei fazendo entrei na própria plataforma, né? E a primeira coisa foi pegar as espécies-alvo, né? Então ali já apareceram as espécies que faltavam para mim em Minas Gerais, e aí eu fui pegando, essa aqui eu já tenho, já fiz em tal lugar, essa aqui eu também já fiz. Então eu fui pegando essas espécies, recuperando as listas da Taxios, aí eu jogava para o eBird, né? Copiava a lista que estava lá, jogava para o eBird, e as que eu não tinha lista, eu pegava do Wikiavis o registro, né? E juntava ali as outras espécies que eu fiz no dia, fazia uma lista incompleta ali e lançava na plataforma, só para aquela espécie ali já constar na minha lista também, né? Então, começou dessa forma. E aí eu transformei dados em estratégia, né? Do grego, estratégia. Então, eu tive ali já as minhas espécies-alvo bem definidas, né? Dessa forma, dessa vez já corrigidas com as outras plataformas. No próprio eBird, eu configurei alerta, lá tem, né, a opção de configurar alertas automáticos. Então, tudo que era alerta para Minas Gerais, né, eu consegui fazer, se eu não tivesse espécie em Minas Gerais, chega um e-mail para mim. E aí, usando a própria plataforma, eu fui planejando, né? Então, chegava o alerta automático, eu validava no Wikiavis, né? Porque a vantagem do Wikiavis é que ele a maior, era, pelo menos, imagino que ainda seja, né? A maior plataforma usada pelos brasileiros, né? Então, eu validava aqueles alertas, né? Dava uma olhada no Wikiavis sobre aquelas espécies, estudava um pouco, e aí sim eu planejava a viagem. Nem todo alerta virava uma viagem, né? Por exemplo, aqui eu recebi um alerta de uma bomba trocal aqui para Itabirito. Então, eu peguei esse mapa aqui no Wikiavis para mostrar para vocês. A ocorrência conhecida da bomba trocal é essa região aqui e essa aqui, né? Então, se chegava um alerta assim, eu pensava, isso aqui foi algum erro de lançamento, o que é comum, né? Eu já lancei coisa errada na plataforma, por exemplo, Tico Rei. O daqui é o cinza, Tico Rei cinza, mas às vezes a gente está acostumado a falar Tico Rei, e na hora que você vai anotar a lista ali, você esquece do complemento, né? Então, isso é comum de acontecer. Então, essas espécies que chegavam com algum problema na identificação que eu visualizava, né, eu já reportava o pessoal do eBird, né? Porque eles fazem, o Eduardo ontem deu uma palestra e mostrou como é que é o trabalho deles, né? E eles vão fazer essas revisões, né? E na época era o Elbert que estava como moderador, então toda vez eu ficava pentelhando o Elbert lá. Eu recebi até um convite para virar o moderador. Acho que eu estava incomodando ele demais, mas acabou que não deu certo na ocasião, né? E o que tinha, que eu batia no Wikiavis e via que tinha fundamento, eu já dava uma olhada nas outras espécies ali que tinham na cidade, na região, e o que dava para encaixar, né? Um alerta, às vezes, me gerava uns 5, 6 passarinhos que eu não tinha na lista. Então, foi assim que eu fui caminhando com esses alertas. Essa aí, alguns aqui já conhecem. A viagem precisava valer a pena, né? Eu tinha uma planilha que eu já fazia ali, por exemplo, essa aqui eu peguei de uma viagem que a gente fez por PED, né? Eu já calculava ali quanto que a gente ia gastar de combustível, quanto que a gente ia gastar com guia, hospedagem. Então eu já fazia um levantamento, né, dos gastos que a gente teria.
né? E também uma estimativa aqui, né? Se fossem 2 passarinheiros, 3 passarinheiros, eu só não queria ir sozinho, né? Sempre bom ter uma companhia e tal. E aí eu também colocava aqui, ó, pessoal, lá a gente pode fazer isso aqui, de manhã a gente vai atrás das espécies X, de tarde a gente vai da espécie Y. Então eu ia fazendo esse mapeamento e tudo isso para convencer a pessoa. Não sei se precisava muito, né? Às vezes você não precisa nem tanto argumento assim para tentar convencer a turma, mas eu gostava de levar essa informação para a turma que eu convidava. Aí chega uma hora que não existem atalhos, né? As espécies fáceis ficaram para trás, né? Tudo que tinha aqui na região a gente já tinha visto. E eu vi que eu ia ter que conhecer, viajar para longe, né? Para ir atrás das demais espécies, conhecer diferentes regiões, biomas aqui de Minas Gerais. E aí cada espécie nova passou a exigir mais planejamento, né? Então aqui é um mapa do eBird, né? Os locais que eu já fui passarinhar. E temos que a gente fazia até as listas, né? Até chegar no local. Isso aqui foi uma expedição para o Grande Sertão Veredas. Então, a gente tinha que ir atrás, eu tinha que ir longe, né? Atrás dos bichos. E nem sempre o plano A dava certo, né? O passarinho não é um negócio tipo, vou visitar um museu, quero tirar foto da igreja, né? Tem coisa que está parada ali, você vai conhecer tranquilamente sem ir. Agora, com um passarinho não funciona assim. E para não ter frustração, eu sempre fazia uma lista ali de plano A e plano B, né? Por exemplo, eu fui para Sete Lagoas atrás do 30 réis ártico, foi uma espécie migratória que apareceu por lá, né? Mas tinha também o maçarico pernilongo, né? O 30 réis era lifer para mim, eu não tinha nunca visto na vida o 30 réis, e o maçarico eu já tinha visto no Rio de Janeiro. Então assim, não era lifer, mas era uma espécie nova para mim em Minas. Então, voltei de Sete Lagoas com o maçarico. Acho que essa aqui o Joaquim estava junto, né? Joaquim é informante aí. Chegou tal bicho, né, Joaquim? Tem um tanto de gente, tem vários informantes espalhados aí pelo estado. O Eduardo mandou, chegou o Talhamar. É uma rede aí. Aqui eu fui para Conceição dos Ouros, né, atrás na verdade era uma expedição passando ali por Pouso Alegre. O foco era o Triste-Pia, que é outra espécie migratória, né, mas não vimos. De lá fomos para Conceição dos Ouros, tentamos Bacurau, Tesourão, Tuque-Pium e teve um outro, mas que a gente viu. Não, esse eu já tinha. Todo mundo vai para lá para fazer o Camburé, né? Mas esse aí eu já tinha. Então, e ele a gente viu também. Então, por isso que. Mas apareceu no finalzinho lá o Tauató miúdo, né? Então, valeu a pena a viagem dele. E essa aqui foi no Perde, né? A gente foi atrás do Jacu-Estado. Ficamos sentados o dia inteiro lá no banquinho lá ainda, né? Agora o pessoal está preparando uma estrutura, vai ter até uma palestra mais tarde do Luiz contando sobre isso. Mas a gente ficava no meio do mato. Teve um dia que eu fui para ficar em pé, assim, atrás de um raid. Aí tem que ficar com a câmera aqui já posicionada, né? Então ficava em pé ali. E essa foi uma ocasião, na outra, acho que foi até nessa vez. No final da trilha apareceu a tiriba grande, né? Que era uma espécie que, apesar de eu já ter escutado em Minas, eu não tinha registro fotográfico ainda. Então, valeu a pena. Então, assim, eu contei de algumas viagens que não saíram
tão dentro do que a gente esperava, né? Mas ainda tinha um plano B ali. Então, ver passarinho, a gente sempre vai ter uma situação diferente, né? Então, mesmo que uma espécie que você já tenha visto seja a única coisa que você viu, às vezes você viu um comportamento diferente, né? Então, acaba que sempre vale a pena. Agora, tem viagem que recompensa todo o esforço, né? A gente foi para o Parque Estadual do Alto Cariri, lá em Santa Maria do Salto, lá na divisa com a Bahia, né? Se não me engano, fica 100 e poucos quilômetros de Porto Seguro. E foi uma viagem longa, né? A gente passou um frio danado lá. Você pensa, divisa com Bahia, né? Não precisa nem levar luz de frio, né? Como diz a minerada aí. Passar um frio, porque era um alto de serra lá, violento, então ventou a noite toda. Os irmãos Pompeu estavam juntos, acho que eles até dormiram de conchinha, eles não admitiam, mas imagina só, eles de Pompeu, se eu estava com frio, imagina eles. Então, o alojamento era um pouquinho precário, a gente tomou banho gelado, né? Lá era de difícil acesso, então um rapaz ia levar marmita para a gente de moto. O pessoal do parque foi excepcional, sabe? Eles deram todo o suporte para a gente, arrumaram a geladeira, pra vocês terem uma ideia, para a gente pôr lá no alojamento enquanto a gente estivesse lá. E acabou que, apesar de todas essas dificuldades, foi uma das melhores viagens que eu já fiz na vida, né? Foram quase 50 espécies novas aqui para o estado, que eu não tinha, né? E ainda rendeu o primeiro registro do rabo de espinho para a região sudeste. Então foi uma viagem aí que, apesar de todos os percalços, valeu muito a pena. E aí o Grande Sertão Veredas foi quando a meta virou realidade. Né? Em janeiro de 2025, a gente fez uma expedição para lá e, assim, de novo, né? Longe, às vezes o tempo é corrido, né? A gente não consegue dedicar tanto tempo, assim, tantos dias no mesmo local, mas foi nessa viagem aí que eu consegui ultrapassar as 692 espécies, né? Aí, pensando na dificuldade, né? Em meados de 2023, né, que eu comecei com essa meta. E só em 2025 que eu fui realmente alcançar. E apesar de tudo, né, o melhor lembrança que eu tenho dessa viagem aí foi ter visto a arara vermelha em vida livre. Né? A gente sabe que tem dela aqui por perto e tal, mas muita soltura, né? E aí ver lá no habitat dela foi sensacional também. E o ranking nunca valeu mais do que a qualidade dos registros, né? Nem toda espécie entrou na lista. Então, o que eu quero dizer? Às vezes a gente está ali naquela pressão, né? Aquela vontade de ver um bicho que você até escuta coisas, né? Acho que escutei o bicho que eu estou atrás, acho que foi ele, né? Aí alguém toca um playback e você... acho que foi o bicho agora, o cara está tocando um playback lá longe. Então, eu sempre prezei, né, por tentar confirmar a espécie que eu estava tendo atrás, né, principalmente com registros fotográficos ou sonoros, né, ou então com alguém junto comigo tentando fazer a confirmação do registro. Né? Então, falamos muito aí sobre a importância dos registros bem feitos, né? Não qualidade fotográfica, mas com a qualidade da informação. Né? E muito além do ranking, né? No final das contas, eu vi que tentar o topo do ranking foi só uma desculpa para ir passarinhar, para ir conhecer lugares que talvez eu nunca tivesse visitado, né? Grandes amizades que eu fiz pelo caminho e aprendi um pouquinho mais sobre a ave e fauna de Minas, né? O ranking foi apenas uma consequência aí
da jornada. Bom, então no final das contas, né, o ranking mudou, né? Eu espero que mude novamente, né? E mais pessoas aí viajando pelo estado, indo atrás dos registros, né? E no final das contas não é o topo que vale, né? Numa plataforma de ciência cidadã, o que vale é a qualidade do registro. Então agradeço a todos aí e até a próxima.